Atenção, galera ligada no meu canal, estamos chegando para o vídeo desta sexta-feira para falar sobre a rodada de número 11 do Campeonato Brasileiro. Temos a rodada se iniciando no sábado às 11 horas da manhã, portanto o mercado fecha às 9 horas da manhã do sábado. Mas antes de continuar o vídeo, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, dá aquele like maroto, assine o sininho, ative o sininho de notificação, porque assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação de que tem um vídeo novo no meu canal. Voltando a falar sobre o Campeonato Brasileiro, que se inicia nesse sábado às 11 horas da manhã com o clássico carioca. Vasco e Fluminense. O Fluminense, um time que começou o ano razoavelmente bem, mas depois a equipe do Fluminense foi perdendo força e hoje figura lá embaixo na tabela. É um time que não consegue ter uma grande evolução técnica e por isso se tornou um time um pouco mais frágil durante o campeonato. Clássico carioca jogado às 11 da manhã, não, na minha opinião não tem favorito. O Vasco da Gama 16º colocado e o Fluminense 15º colocado, ambos ali à beira da zona perigosa do Campeonato Brasileiro, entre a zona dos rebaixados, dos que brigam por rebaixamento, né, para se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que vai ser um jogo bastante igual, porque é um jogo de duas equipes que estão muito próximas na tabela e por isso acredito que vai ser um jogo de bastante dificuldade para ambas as equipes. Ainda no sábado, só que às 17 horas, às 5 da tarde, temos o Bahia enfrentando o Cruzeiro. O Cruzeiro 17º colocado, o Bahia nesse momento 11º colocado no Campeonato Brasileiro. O Bahia, que na Copa do Brasil chegou às quartas de final, só foi eliminado nas quartas de final pelo Grêmio de Porto Alegre, depois de empatar lá no estádio do Grêmio, na arena do Grêmio, em 1-1, e perdeu o seu jogo em casa, na Fonte Nova, em Salvador, perdeu por 1-0, sendo assim desclassificado da Copa do Brasil. Mas é uma equipe muito bem montada, uma equipe que traz dificuldades para os seus adversários. Eu acredito que vai ser um jogo bastante difícil. Acredito que da Bahia, até porque o Cruzeiro provavelmente virá muito desfalcado, visto que o Mano Menezes vai poupar muitos jogadores para o jogo do meio de semana pela Libertadores da América. Mesmo caso de Inter e Grêmio, o Inter deverá vir com um time bastante alternativo, bem como o Grêmio deve poupar alguns titulares, porque ambos têm jogo no meio de semana pela Libertadores da América. Jogo esse que também é no sábado, às 19 horas, o Clássico Gaúcho. Outro jogo que também é às 19 horas é Ceará e Palmeiras. Às 19 horas, o Ceará recebe o Palmeiras no Castelão, em Fortaleza, no Ceará. E, portanto,
o Palmeiras favorito para esse jogo. Palmeiras líder absoluto do campeonato, líder isolado com 3 pontos à frente do Santos. O Palmeiras com 26 pontos, o Santos é o segundo colocado com 23 e seguido também pelo Flamengo com 20 pontos ganhos. Além de Ceará e Palmeiras às 19 horas, temos também o CSA e Atlético Paranaense, outro jogo das 19 horas do sábado. O CSA é um time que briga para não cair, é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, e o Atlético Paranaense em 12º, um time que priorizou as Copas, né? A Libertadores da América e também a Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, que está na semifinal da Copa do Brasil, ao bater o Flamengo nos pênaltis no meio de semana. Um time muito bom, mas que muito provavelmente vai entrar com o time todo reserva, exatamente por estar priorizando as Copas, a Copa do Brasil e a Libertadores. Ainda assim, eu não considero o CSA favorito, porque é um time que, como eu disse, está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, portanto, um time muito fraco, que não consegue apresentar o melhor futebol, e por isso eu acredito que o Furacão deva vencer, ou no máximo que o CSA, eu acredito que o CSA pode conseguir um empate jogando nos seus domínios no sábado às 19 horas. No domingo, aí às 11 horas da manhã, domingo dia 21, o primeiro jogo do domingo é Botafogo e Santos às 11 horas da manhã, no Engenhão. A torcida do Botafogo, que apesar do Botafogo fazer uma boa campanha até aqui, a torcida do Botafogo não tem aderido muito ao time. Por enquanto a procura por ingressos para esse jogo do Engenhão não é muito grande, mas acredita-se que vai ter ali entre 15 e 18 mil pessoas no Engenhão no próximo domingo para assistirem Botafogo e Santos. Ainda no domingo, só que às 16 horas, temos Atlético Mineiro e Fortaleza. O Atlético Mineiro quarto colocado no campeonato e o Fortaleza 13º. O Fortaleza, o time comandado pelo Rogério Ceni, é um time até a certo ponto acertadinho em campo, mas que a briga do Fortaleza é para permanecer na primeira divisão, para tentar montar um time melhor para o ano que vem. Já o Atlético Mineiro em quarto lugar no campeonato, foi um time que teve entre os primeiros nas primeiras rodadas, continua ali entre os primeiros, mas agora em quarto lugar, um time com alguns jogadores medalhão, né? Alguns jogadores com uma certa idade, casos de Leonardo Silva, caso de Elias, entre outros. O Atlético Mineiro que não consegue disparar no campeonato, disparar aí 2-3 jogos com vitórias, ganha 2, empata 1, ganha 1 e perde 1, empata 1. É um time que ainda é um pouco inconstante no campeonato, mas ainda assim considero o Atlético Mineiro favorito contra o Fortaleza do Rogério Ceni, que nesse ano briga para permanecer na primeira divisão do Brasileirão. Ainda no domingo, também às 4 da tarde, temos um confronto bastante interessante. O Corinthians, um time que com certeza vai jogar completo, porque não disputa outras competições, disputa apenas a Sul-Americana, um time bem acertado, principalmente na sua defesa, pelo Fábio Carille. Enfrenta o Flamengo, terceiro colocado no Brasileiro, um time que precisa do resultado, principalmente para apaziguar as coisas depois da eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil no meio de semana. Devemos ter um jogo bastante interessante. Não há ponto favorito para esse jogo, apesar do Flamengo estar em terceiro colocado no Brasileirão. Também temos um jogo às 19 horas, o jogo que fecha o domingo. O Avaí recebe o Goiás. O Avaí, último colocado no Brasileirão, tem sido até aqui o saco de pancadas do Brasileirão. Enfrenta o Goiás, um time que vem fazendo uma campanha muito boa, o sétimo colocado no Brasileirão, e que apesar de ter levado uma goleada no último domingo para o Flamengo por 6-1, é um time que tomava poucos gols até então. A exceção foi a goleada do domingo que sofreu para o Flamengo. Considero um jogo bastante difícil para o Avaí, ligeiro favoritismo para o Goiás.
E na segunda-feira, o São Paulo recebe às 20 horas no Morumbi a Chapecoense, antepenúltima colocada no Brasileirão. Favoritismo absoluto do São Paulo, um time que tem muitos jogadores, muitos bons jogadores, alguns contratados que vieram do ano passado para compor a equipe do São Paulo, para melhorar a equipe do São Paulo, mas que apesar dos reforços ainda não conseguiu despontar na competição, é apenas a nona colocada, mas que eu considero favorito ao enfrentar a Chape diante da sua torcida no Morumbi. Falando de Cartola Futebol, de Cartola FC, você que costuma escalar o seu Cartola na rodada, que ainda não escalou o seu Cartola na rodada do final de semana, ou você que escalou e quer atualizar, eu tenho algumas dicas para você. O Douglas Friedrich, do Bahia, é uma ótima pedida, um goleiro que tem uma ótima média, tem vindo muito bem. O goleiro Douglas que foi inclusive escalado para o meu Cartola, um jogador que vem muito bem, tem uma ótima média e portanto é uma das opções. 7,96 é a média do Douglas, é uma média muito boa. Também o Tadeu do Goiás tem uma média muito boa, 6,1. O Goiás que, apesar de jogar fora na rodada do final de semana, o Goiás costuma, como eu disse, costuma ir muito bem. É um time que tem uma defesa bastante sólida e por isso faz uma boa campanha no campeonato. A exceção foi a goleada para o Flamengo, mas ele é um time que vinha tomando poucos gols. O Tadeu faz grandes defesas. Se mantiver o SG, poderá fazer uma grande pontuação. Outra boa pedida é o Thiago Volpe do São Paulo, 4,64, 4,64 de média de pontuação. Um goleiro que vem bem e que joga em casa contra a Chape, uma equipe muito fraca, então possivelmente fará uma grande pontuação. Para as laterais, eu indico o Jorge, lateral do Santos, uma excelente média de pontuação, 8,51. Um jogador que vem muito bem na competição. O Santos, segundo colocado no campeonato, enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro, poderá fazer uma grande pontuação. Outra é o Reinaldo do São Paulo, que, como eu disse, o São Paulo enfrenta a Chape, antepenúltima colocada do campeonato. Apesar do Reinaldo na última rodada não ter feito uma pontuação tão boa, a média dele é 4,45. O ano passado o Reinaldo vinha muito bem. Esse ano não começou muito bem, mas agora começa a fazer boas pontuações. Então eu considero que o Reinaldo é uma boa pedida. Outro é o Vitor Ferraz, 4,39 de pontuação, também vem muito bem. O Vitor Ferraz pelo Santos, vice o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. É outra boa pedida, só que aí eu não é apenas pela boa pontuação, por fazer grandes jogos pelo Corinthians, mas eu não indico muito porque joga o clássico contra o Flamengo. Flamengo, o melhor ataque do campeonato, pode ser que tome gol. Perdendo o SG, a pontuação pode cair. Mas o Danilo Avelar tem uma boa pontuação também, 5,33. E o melhor de todos os laterais que eu indico para vocês continua sendo o Fagner, o mesmo caso do Danilo Avelar. Por enfrentar o Flamengo, que tem o melhor ataque da competição, pode perder o SG, mas a pontuação dele é 9,18, é uma excelente média de pontuação. Então, é uma boa pedida. Para a zaga, na minha zaga, por exemplo, eu escalei Bruno Alves e Arboleda, mas tenho mais duas opções. O Hever, 4,53 de média do Atlético Mineiro, é um zagueiro que é muito alto, vem muito bem, pode ser que faça algum gol de cabeça. E o Gil, que estreou pelo Corinthians, 6,60, ele fez no primeiro jogo, na estreia pelo Corinthians, é um zagueiro muito bom, que em o Corinthians não tomando gol do Flamengo, poderá fazer uma grande pontuação. Enfim, é um jogador que apenas estreou pelo Corinthians, mas foi muito bem, pega o Flamengo, o melhor ataque, mas você pode
arriscar. Seria uma aposta um pouco arriscada, mas para quem, por exemplo, pensa em valorização, pode ser quem não tomando gol ele valorize um pouco, porque ainda é apenas o segundo jogo dele pelo Brasileirão. Para o meio campo, as minhas indicações são Iago Pikachu, 3,63 de média. Mas o porquê da indicação do Iago Pikachu? Porque apesar de ser o clássico carioca, Vasco e Fluminense, o Iago Pikachu é aquele jogador que puxa contra-ataque, que quando arranja espaços, ele costuma fazer seus golzinhos. É o jogador da bola parada, por exemplo. Se tiver pênalti para o Vasco, ele é o cobrador oficial, pode ser que faça algum golzinho. Gustavo Scarpa, do Palmeiras, além de ser um jogador que está barato no Cartola, tem uma pontuação de 3,80 de média. É um jogador que vem bem. E o outro é muito óbvio, o Hernanes, do São Paulo, bola parada sempre com ele, pênalti com ele. É um jogador que costuma ter uma boa pontuação quando joga em casa. E uma aposta para valorização, já que ele está um pouco barato no Cartola, pode ser que jogue no domingo. Em jogando no domingo e fazendo uma boa partida, talvez alguma assistência, é o Diego do Flamengo, é uma boa aposta também. Para o ataque eu tenho bastante opção hoje. O Gabigol do Flamengo é uma opção muito óbvia, já que ele é artilheiro do campeonato, tem média de 10,66 por jogo, uma média excelente. O próprio Bruno Henrique do Flamengo, se jogar, é uma boa aposta. O Dudu do Palmeiras, mas no meu Cartola ele está como dúvida, mas se jogar é uma excelente aposta, pontuou muito bem no último domingo. O próprio Vitinho do Flamengo, que finaliza bastante pro gol e por isso costuma fazer uma boa pontuação. A média dele é 4,44, mas tem alguns jogos que ele pontua mais. A média dele só não é tão alta porque tem jogos que ele não joga o jogo inteiro. Costuma, às vezes, entrar no segundo tempo e tal. Mas para esse jogo do final de semana, é uma aposta de que ele vai jogar até para pegar mais um pouco de ritmo de jogo, como ele não vinha jogando direto. E o técnico do Flamengo precisa dar ritmo de jogo para ele, para que possa jogar Libertadores no meio de semana. Uma outra aposta é o Kaique do Goiás, tem uma ótima média, 6,23 de média, 3 gols na competição, é um jogador que vem muito bem. E outra aposta, o Gilberto do Bahia, também com uma ótima média, 5,90 de média, é um jogador que costuma fazer seus gols, costuma dar assistências, sofre muitas faltas, então é um jogador que costuma pontuar bem. Essas são minhas dicas para o Cartola para esse final de semana. Lembrando sempre para você se inscrever no meu canal, dar aquele like, porque me ajuda bastante, e ativar o sininho de notificação, porque ao assinar o sininho de notificação, sempre que tiver um vídeo novo no canal, você é notificado de que tem vídeo novo no canal, assistindo assim em primeira mão. Mandar também um abraço para os meus amigos da Liga do Cartola lá do Ceasa, né? O Cabelão, o Miqueias, o Gé, o Jarilson e outros amigos lá que participam do meu do Cartola FC. É uma luta constante, né? Uma disputa sadia para ver quem pontua mais no Cartola. Parabéns a eles que foram muito bem na rodada do final de semana no Cartola. E boa sorte a eles. Um abração a cada um deles. Muito obrigado pela confiança, pela amizade de vocês e por estar ajudando o meu canal.